todos. Espero que estejam todos bem, tranquilos e serenos, despertos para aprendermos um pouco mais. Foi-me proposto apresentar este tema. O que esperar na primeira visita a um centro espírita? Que reações podemos ter? Todos nós aqui estamos, todos nós ou estamos a passar ou passamos por esta situação. Vamos ver se nos conseguimos identificar com alguma delas. Então, muitas pessoas vêm sem terem uma noção do que é um centro espírita ou têm uma ideia equivocada por desconhecimento. É verdade, todos nós formulamos uma ideia do centro espírita que muitas das vezes não é a mais exata, a mais correta. Chegam, na maioria das vezes, em sofrimento físico e ou espiritual. E, normalmente, por recomendação de alguém que já foi, que já conhece e recomenda o centro. Mas antes de analisarmos e vermos o que pode acontecer na primeira visita a um centro espírita, eu pensei em apresentar-vos de uma forma muito sucinta o que é um centro espírita. Porque isso, o desconhecimento, interfere na forma como nós vemos as coisas e como nós as sentimos. Então, o centro espírita é uma casa de Jesus, onde devem ser respeitados os seus valores e ensinamentos. É uma organização composta por um grupo de pessoas que seguem a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Deverá ser um espaço simples, limpo, organizado por vários departamentos e hierarquias, confortável, tranquilo e harmonioso. O auxílio e o esclarecimento decorrem nos dois planos da vida, física e espiritual. Muitas vezes denominamos um centro espírita como um hospital e uma escola, e vamos perceber porquê. Um hospital, porque onde se recebem tratamentos energéticos, como o passe e a fluidoterapia, entre outros. Se não estamos bem, da mesma forma que decorremos a um hospital físico, muitas vezes, também quando adoecemos do nosso espírito, precisamos de ir a um sítio que o consiga tratar de uma forma eficaz. Tudo no seu lugar. O tratamento espiritual jamais dispensa o tratamento físico. No hospital, com o médico, no local próprio. São questões que, apesar de se complementarem, de estar intrinsecamente associadas, requerem tratamentos diferentes. Também uma escola, porque é onde se ensina, através das palestras, sobre temas variados, do estudo, da doutrina e dos ensinamentos de Jesus, para crianças, através da evangelização infantil e juvenil, e também para os adultos. Ainda há pouco, a irmã Isabel nos falou que as crianças terminaram a sua aulinha há pouco. Não deixam de ser espíritos encarnados que, tal como nós, precisam do conhecimento para poderem crescer da forma mais saudável possível. É também uma oficina, como também a irmã Isabel referiu há pouco. Aprende-se o que é o amor e a exercitá-lo, por exemplo, em ações de caridade e solidariedade, nomeadamente aqui uma imagem da nossa sopa da Mariazinha, e poderia pôr imensas, porque felizmente o trabalho social da casa é muito vasto e abrangente. O centro proporciona um ambiente favorável à oração, à prece, à conexão com Deus, com Jesus e com a espiritualidade superior. Daí o rigor, a exigência do respeito, da quietude, do silêncio, do recolhimento, porque é um espaço que propicia essa ligação, que é tão importante para nós. É também um espaço, e através desse momento em que
Estamos connosco próprios e com quem realmente nos pode ajudar? É um espaço em que favorece o autoconhecimento, a meditação e a introspeção. Pararmos no corre-corre da nossa vida e podermos sentar um pouco. Podermos relaxar, respirar, sentir a paz que nos envolve e assim mais facilmente analisarmos e pensarmos o que está certo, o que está errado na nossa vida, darmos atenção aos nossos sentimentos, às nossas ações, valorizarmos a caminhada por aqui. É também um espaço de reeducação para a harmonia, porque são raros os momentos em que somos harmoniosos, infelizmente, e com as devidas consequências que isso nos traz. Portanto, precisamos de nos reeducar para a paz, para a serenidade, para a calma. E é tão difícil no corre-corre do dia-a-dia. Todo o auxílio é prestado gratuitamente, sob as orientações de Jesus, através dos mentores espirituais do centro. Nenhum tratamento, nenhum atendimento, nenhuma palestra, nenhuma ação é cobrada. Vos é exigido dinheiro para isso. Não, é simplesmente por amor, por gostar de ajudar as pessoas que necessitam. Há irmãos que, bem, como a irmã Isabel referiu, contribuem de uma forma voluntária para os gastos da casa. Porque vão à casa de banho, porque usam papel, porque nos sentamos numa cadeira limpa, porque o espaço está cuidado. Tudo bem, podem se associar à casa, contribuir da forma que entenderem, ou com os alimentos, ou com a questão monetária, como entender. Mas é uma questão voluntária, jamais é cobrado nada. Todos são bem-vindos. Aquela porta se abre para todos os que quiserem entrar, desde que tenham condições e onde Jesus e os seus ensinamentos são lei. Verdade, todos podem entrar, no entanto, todos devemos respeitar que, como eu disse no início, esta é uma casa de Jesus. São as suas leis que vigoram acima das nossas. E quando nós dizemos leis, dizemos cumprimento de regras, de moral, de ética, de saber estar. É para isso que aqui estamos, para aprender com Ele. E Ele também, através disso, nos ensina como saber estar, como cuidar, como respeitar. Jamais podemos pôr isto em causa. É um espaço de paz, de amor, de estudo organizado, onde servem seguidores da doutrina espírita, nós os espíritas, com o contributo fundamental de espíritos mais evoluídos, seres de luz. São os nossos professores. São os nossos professores que nos intuem, que nos ajudam, que nos impelem ao estudo, ao trabalho. Quando eu há bocadinho falei em hierarquia, é mesmo assim. Temos Jesus, temos os espíritos de luz que, através do seu conhecimento, dos seus ensinamentos, nos transmitem, nos orientam, para nós também vos podermos transmitir. Tudo se encadeia. Então, na maioria das vezes, o centro rege-se por normas federativas, no nosso caso, a Federação Espírita Portuguesa. Ou seja, os centros federados, eles cumprem normas. Cada centro não faz o que apetece. Há regras, há normas institucionalizadas que devem ser respeitadas. Que motivos nos levam a procurar um centro espírita? Os motivos são muito variados, são muito vastos. Deixo aqui apenas alguns exemplos. Não sei se alguns de vocês se identificam com algum, mas certamente que muita gente vem por estes motivos. Por sofrimento, na sua maioria dos casos, de saúde física ou emocional, de relacionamento, questões familiares, profissionais, notícias de entes queridos que já faleceram, vêm em busca de algo mais, questões materiais, mediunidade, sensibilidade.
por curiosidade, por gostarem de saber o que é um centro espírita, a que é que se refere. Muito poucos por afinidade ou gosto pelo aprendizado e pelo serviço no bem. Aquelas pessoas que já têm as sementinhas germinadas, como eu costumo dizer, e que vão ao encontro daquilo que são afins, que nada disto já é novidade para elas, simplesmente vêm à procura da casa com a qual se identificam mais para porem em prática a sua doutrina e a sua forma de estar na vida no bem. E muitos outros motivos que eu era incapaz de enumerar porque são motivos muito pessoais que cada um de nós saberá reconhecê-los. Então, o que esperar na primeira visita a um centro espírita? Agora que já temos uma ideia sucinta do que é o centro, o que é que vamos encontrar? Os centros devidamente assistidos pelas equipes espirituais de luz encontram-se protegidos, ainda que abertos ao público. É verdade. É verdade. Nós, como vocês, eu não me vou antecipar para depois vocês poderem ver a seguir, mas há toda uma equipe de trabalhadores do mundo espiritual que sabe quem chega, como chega, às vezes há aqueles imprevistos que não nos deixam vir, percebem o que eu digo? Então tudo se encadeia. Entra quem a espiritualidade entende que já tem condições para estar nos dois planos da vida. A sua entrada é supervisionada e autorizada. Existe uma divisão, como se fosse uma rede magnética que filtra os que já têm ou não condições de entrar e de estar. Os frequentadores e trabalhadores existem nos dois planos da vida, física e espiritual, com tarefas específicas para estes. Ou seja, aqui entre nós estão muitos trabalhadores. Estão espíritos em necessidade, que estão a ouvir, a aprender, a fortalecerem-se, e estão muitos outros que circulam, ajudando, intuindo, acalmando, trabalhando nos afazeres da casa. E nós, a grande maioria de nós, não os vê, não se apercebe, mas é um movimento muito intenso, que não para, mesmo quando o centro tem aquela porta fechada. Os trabalhos continuam, adequados à situação. Então, nesta imagem, vocês conseguem ver a dimensão espiritual de um centro espírita. Aquela energia que vigora, e depois há pessoas ou espíritos que não conseguem penetrar. Está bem? Muitas vezes nós não vimos bem, não estamos bem, estamos no nosso momento, ou com presenças espirituais ou influências que não são boas, e eles são filtrados. Está bem? Portanto, às vezes quando as pessoas dizem fui ao centro espírita e fui tão mal, fui pior, apanhei isto, aquilo. Nada disso. Nada disso. Isto é um espaço, eu não diria esterilizado porque é uma palavra muito forte, mas aqui as pessoas vêm tratar e ajudar. Tudo aquilo que possa interferir negativamente com esse tratamento não tem permissão de entrar. Às vezes o que acontece somos nós que mentalmente estamos ligados, mas aqui dentro não. Então, o que esperar na primeira visita ao centro espírita, novamente, sabendo que é um espaço sério, sujeito a um horário e programa pré-estabelecido. Isto não é um espaço de brincadeira, de gozo, Não. Isto é um espaço e um trabalho sério que merece e precisa de ser respeitado por todos. Envolvimento e auxílio espiritual sempre presente. Sermos bem recebidos, com respeito e dignidade. Penso que isso é uma das questões essenciais. Recebermos bem quem nos procura, de braços abertos, sermos simpáticos, oferecermos a nossa ajuda naquilo que pudermos. O respeito pelas regras do espaço, por exemplo, o silêncio, como nós dissemos há pouco, é fundamental. Conhecermos e, por vezes, desmistificar algumas ideias equivocadas pré-concebidas. Quantas vezes na primeira visita nós ficamos, afinal, não era nada daquilo que eu pensava. Muitas vezes, porque temos uma ideia que um centro espírita não corresponde àquilo que depois vimos aqui encontrar. Um espaço simples, com as cadeirinhas, as pessoas sentadas, não veem nada de extraordinário. E às vezes as pessoas até vêm com algum medo, com algum receio.
É o desconhecido, como eu disse atrás. Como vêem, aqui não existem rituais, simbolismos ou simbologias, nada disso. É um espaço simples. Os espíritos não estão sujeitos à nossa vontade. Por exemplo, comunicações. Quem venha pela primeira vez a um centro espírita e venha com a intenção de falar com o ente querido que já partiu, saber coisas que aconteceu, é uma ideia errada, é uma ideia equivocada. Tá bem? Os espíritos não estão ao nosso dispor pelas mais variadíssimas razões. Nós devemos vir por nós. Se porventura existir a situação de haver essa informação, esse contacto, isso será depois, posterior. Que a pessoa não venha iludida com essa questão. Isso também é importante. Por muito amor e muita vontade que tenha. É um espaço de convivência tranquila e saudável entre todos, com o cumprimento rigoroso das regras. Nós não obrigamos ninguém a estar, mas se estiver, tem que cumprir as regras. Aguardar pacientemente a sua vez, o seu momento, que chegará na altura certa. Sem ansiedade, sem pressa. Tudo vai acontecer no momento certo. Não querendo passar à frente de ninguém, não ficar ansioso e preocupado com o que deixou lá fora. Tentemos, por favor, o tempo em que estivermos no centro, tenham fé, tenham confiança, eu vou para ser ajudada. Então é o meu momento. Este momento é para mim. Eu não vou passar à frente de ninguém, não vou ficar, porque eu não vou ser vista, porque... Não façam isso. Confiem que a espiritualidade tudo traz no seu momento e da forma melhor para nós. Transmissão de conhecimento através das palestras esclarecedoras e da energia benéfica. Esperem, aguardem tranquilamente, porque muitas vezes, para não dizer sempre, quando estamos sentadinhos à espera, já estamos a ser tratados, já estamos a ser intuídos, já estamos a ser trabalhados. Os espíritos superiores são muito mais evoluídos do que nós. Eles, se sabem que existe alguém a precisar, se sabem que há trabalho a fazer, não ficam encostados, vão, agem. Percebem o que eu digo? Então, aguardemos pacientemente que tudo chega na altura certa. As manifestações espirituais podem ou não acontecer. No entanto, serão sempre orientadas, autorizadas e previstas. Por exemplo, na sessão pública, os irmãos que frequentam o centro, à quarta-feira. Por vezes acontece. Pode acontecer nesses dias a pessoa ser a primeira vez que vem ao centro. No entanto, essas situações são previstas, tá bem? São autorizadas, há todo um trabalho necessário a fazer. Existem pessoas mais sensíveis que podem sentir algumas sensações, como arrepios, variações de temperatura, sonolência, consequência do próprio ambiente e da energia presente. Às vezes o próprio relaxar, a própria energia de calma, ficamos mais leves, mais serenos e sentimos esse envolvimento. Outros sentimos arrepios, pequenas sensações. Tudo tem a sua razão de ser, mas fiquemos tranquilos. O registro, o auxílio, a atenção é sempre prestada, ainda que por vezes, como eu disse há pouco, não nos apercebamos. Às vezes muito mais do que aquilo que nós pensamos. Às vezes nós queremos chegar à casa espírita e no primeiro dia, no primeiro momento, resolver logo tudo. E quantas vezes eles nos trazem muito mais, muito melhor do que os nossos pedidos. Eles nos ajudam muito mais do que aquilo que nós pensamos que não é possível. Porque nós muitas vezes pedimos para nós e para a nossa vida aquilo que não é o melhor para nós. E eles não vão compactuar com isso. Eles ajudam-nos sim, no que for o melhor para nós. Porque eles querem o nosso bem, não nos querem agradar. São questões diferentes. Prevalece sempre o livre-arbítrio para ficar ou sair, para regressar ou não. Aqui ninguém prende ninguém. O livre-arbítrio é sempre respeitado.
Se formos ao atendimento fraterno, neste caso a nossa médium de atendimento, a irmã Leonor, que o fará, sob a orientação do mentor espiritual, vai ouvir-nos com respeito e com o objetivo de nos ajudar a superar a dificuldade ou o sofrimento e irá dar as devidas orientações e esclarecimentos. Por vezes é também recomendado um tratamento específico, o passe, a fluidoterapia, a desobsessão, entre outros. Muitas vezes as pessoas, o primeiro ato no centro é vir ao atendimento. Trazem uma problemática, vão falar com a irmã Leonor, que as vai ouvir e as vai aconselhar. Está bem? Fiquem tranquilos, ela está ali para ajudar. Nunca está sozinha, ela sempre faz sempre o atendimento acompanhada, orientada e sempre com o maior amor para nos ajudar. Mais uma vez vos digo, ela está para ajudar, não para agradar individualmente a cada um de nós. Ouvimos o que queremos, não o que queremos, mas o que é melhor para nós. Assim é. O objetivo é esclarecer-nos e, através da energia, impulsionar-nos à mudança, à nossa evolução e melhoria pessoal, pois só assim evitamos muitos sofrimentos e ultrapassamos as dificuldades. Não basta nós tratarmos, desinfetarmos, colocarmos uma pomadinha na nossa dor, na nossa ferida. A espiritualidade sabe que é preciso tratar a causa que a provocou para que ela não volte a piorar ou a contrairmos outras. Vocês percebem? Então, a espiritualidade atua de uma forma preventiva, vai à origem da situação para tratar no nosso ser espiritual o que provocou aquela falta, aquela causa daquele sofrimento, da situação, seja ela qual for. Então o trabalho é feito nos dois sentidos. Depois, claro, temos o passe, temos os tratamentos que ajudam a sarar a ferida, mas é importantíssimo nós assistirmos às palestras, nós estudarmos, para nos, através do conhecimento, nos fortalecermos, sabermos como agir. Porque se nós mudarmos os nossos atos, as nossas atitudes, mudamos a nossa energia. E se nós mudarmos a nossa energia, nós não adoecemos tão facilmente. Nós não temos problemas com tanta intensidade. Não sofremos tanto. Sintonizamos com coisas boas. Às vezes nós olhamos para pessoas e eles parece que sofreram, eu não diria uma operação plástica, mas quase. A energia muda, as pessoas mudam. Começam a atrair coisas melhores, coisas boas para a sua vida. Então esse trabalho é muito feito à conta do conhecimento, do ouvir, aprender e pôr em prática. É assim, nós mudamos-nos a nós próprios. E esse trabalho é feito nesta casa. Não existem milagres. Ninguém pense que na primeira vez que chega ao centro espírita vai ter a situação resolvida assim. Não. Não existem milagres. Por muito que às vezes queiram divulgar, nada disso. Tudo é explicado, nada dá saltos. Há sempre uma consequência, uma ligação entre as várias situações. Está bem? Não, nada de milagres. Devemos estar com fé, confiantes na ajuda que vem até nós. Acrescentaria aqui, numa posição humilde. Humilde é aquilo que tantas vezes nos falta. Achamos-nos mais importantes que os outros, achamos que o nosso problema é maior que o outro e não temos uma postura humilde. E devemos tê-la. É um dos primeiros passos que devemos ter. Aqui dentro e em toda a nossa vida. O centro, os espíritos de luz, com todo o seu amor, farão certamente a sua parte. Nós teremos de fazer a nossa. Sem dúvida. Então, que reações podemos ter no meio de tanta novidade que é chegar aqui a um centro espírita? Podemos ter uma reação de respeito, de fé, de gratidão. Da nossa sensibilidade já conseguir perceber que está num sítio diferente, que a energia que nos envolve é diferente.
Sentirmos afinidade, confiança e vontade de regressar. Sentirmos-nos envolvidos, conectados, entendemos o que ouvimos e aprendemos e cumprimos as orientações que nos são dadas. Ter um sentimento de paz, de tranquilidade, de leveza, de bem-estar ou de surpresa pela desmistificação. Afinal, não era nada do que eu pensava. Também podemos ficar apreensivos. Assim, um bocadinho de pé atrás, ver o que é que vai acontecer. Ficarmos ansiosos, porque muitas vezes, quando estamos em situações desconhecidas, provoca-nos alguma ansiedade, impaciência, aquilo que eu dizia há pouco, olharmos pensarmos na nossa vida lá fora, que temos de despachar, portanto, ficarmos inquietos e ansiosos, descrentes, indiferentes, desconcentrados, mexer no telemóvel, pensar noutras coisas, sem ligarmos nenhuma ao que está a ser dito e ao que está a acontecer ao nosso redor. Podemos ter sensações decorrentes da nossa sensibilidade, o que eu explicava há pouco. Sentirmos um toque, uma leveza, um carinho, um arrepio, também. Reações impactantes. E aí, cada caso é um caso. E a ajuda é trazida de acordo com a necessidade e o merecimento. Por vezes acontece que na primeira vinda, sobretudo no atendimento, são atendimentos fortes. É feito ali um trabalho intenso com a pessoa. E isso pode provocar em nós, numa primeira ida, reações mais fortes, mais impactantes para o nosso ser espiritual. Muitas vezes ficamos, estava-me aqui a ocorrer, ansiosos porque escondemos que vimos a um centro espírita. Vimos às escondidas. Verdade. Temos muita dificuldade em assumir as nossas escolhas porque imaginamos que o outro vai ser preconceituoso, vai gozar connosco, vai comentar. Quando, na verdade, os preconceituosos quem são? Somos nós, que não assumimos as nossas escolhas. Então estamos aqui, mas estamos a ver se não há alguém que nos conheça, ficamos ali escondidinhos, o mais apagadinhos, que é para ver se ninguém sabe que aqui estamos. Não devemos ter vergonha de onde estamos, nem vergonha da espiritualidade. Confiamos em nós. Para muitos, felizmente, no meio da noite escura, é o reencontro ou o encontro do caminho para uma vida mais harmoniosa e feliz. Muitos passamos por isto, não resisti a dizer. Todos nós que hoje aqui estamos, já entramos, não naquela porta, noutras, mas já tivemos a nossa primeira vez no centro espírita. E aos poucos fomos aprendendo, fomos compreendendo, porque nada se adquire de um momento para o outro. O que nos possa parecer mais estranho, diferente nas primeiras visitas, mais à frente já vamos aceitar de uma forma natural, tranquila, já integrados na própria dinâmica do espaço. Portanto, tudo paulatinamente. O importante é, na noite escura, naquela fase mais difícil da nossa vida, nós darmos um passo que, no meu caso, foi o certo. Cada um sentirá à sua maneira para iniciarmos a nossa travessia, o nosso caminho para uma vida mais harmoniosa e feliz, porque no fundo é isso que Jesus quer de nós. Que a primeira vez não seja a última, para o nosso bem. É aquilo que eu vos posso desejar, porque confio cegamente no amor desta casa, na ajuda que esta casa proporciona a todos, na proteção, no alimento espiritual que nos faz chegar e que é essencial a uma vida feliz e equilibrada. Então, que apesar de todas as dificuldades, a visita a um centro espírita seja um arco-íris na vida de todos nós, que traga novas cores, nova energia, novos caminhos, novas descobertas, para que sejamos cada vez mais felizes. Muito obrigada pela vossa atenção.